Só para avisar para vocês que hoje a gente vai fazer um teste, então. Eu vou... Vou olhar de Dua Lipa. Vou fazer um teste, então eu vou desligar a câmera para ver se quando eu gravo, então, para lançar no YouTube, fique só o slide. Tá? Para não ficar só a minha carinha aqui e vocês não conseguirem acompanhar lá no YouTube. Vou aqui, então, parar. E vamos que vamos. Todo mundo escutando a minha voz? Deem um ok aí no chat. Ok. Então vamos lá, né? Vamos começar então a aulinha de português de hoje. Então vamos relembrar um pouco sobre os tópicos que a gente trabalhou na aula passada. Pode passar o slide, Ana. E Bento, vamos lá. Então, na aula passada, o que a gente falou? A gente falou sobre variação, então explicamos um pouquinho então sobre o que é a variação linguística e o preconceito linguístico. Então, a variação linguística, só para lembrar vocês, recapitular, a variação é o quê? São as diversas formas, então, da gente falar a mesma coisa na língua sem perder o significado. Um exemplo de variação linguística é o cacetinho aqui do Rio Grande do Sul, que é o que? A gente tem esse termo, cacetinho, tá? Que para nós é cacetinho, mas lá para cima é pão francês, pão de sal, então, são todas essas formas, então, de falar a mesma coisa. Aí aqui, então, a gente tem o exemplo aqui do é biscoito ou bolacha, que a gente falou na aula passada, então, é biscoito ou bolacha. Aí o Clube Social falou assim: oi, André, tudo bem? Nós utilizamos o termo biscoito, mas você pode chamar como quiser. Aí o que ele fala? Posso chamar de Cleitinho? Ah, não pode chamar de Cleitinho. Por que ele não pode chamar de Cleitinho? Porque Cleitinho, então, não é uma variante linguística que caiba, então, para a gente chamar, então, um clube social. Então, a gente pode chamar o clube social de 3 coisas. Então, biscoito, bolacha e até o próprio nome, clube social. Tá bom? E a gente também falou sobre o preconceito linguístico. O que é o preconceito linguístico? Então, são todas aquelas formas, então, que as pessoas diminuem a forma com que as outras pessoas falam por causa que acreditam, então, que a sua fala é a fala correta. Então, diminui o jeito das outras pessoas falarem. Aí, a gente coloquei aqui até um meme das branquelas, então, quando alguém fala que preconceito linguístico não existe, aí, ó, segura meu banho. Banho, então, é um grande autor aqui brasileiro que fala bastante sobre preconceito linguístico e sobre a gramática brasileira. Então, foi só, então, essa recapitular, então, do que seria a variação e preconceito linguístico. Pode passar. Então, só então para confirmar, existem então as variações na mesma língua que vão ter o quê? Um prestígio maior. Vai ser considerada então a forma correta de falar. Só que essa forma, a gente viu que não existe então uma forma correta de falar. Não existe então uma variante com mais prestígio que seja considerada correta. No momento que a pessoa fala português e a outra pessoa entende o que a pessoa falou, significa que a pessoa está falando português correto. Até porque ela não está falando árabe, não está falando inglês, não está falando espanhol, não está falando turco, alemão. Está falando o quê? Português. Se tu escutou, tu entendeu? Seja qual lá for a estrutura linguística, sintática, de palavra, lexical que a pessoa usou. Se tu escutou e tu entendeu, então tá falando português, não tá falando grego. E a gente tem que tomar, então, cuidado, então, para não diminuir, então, as outras variantes. Então, a gente não pode criticar a fala das outras pessoas. Ok, pessoal? Mas, ainda assim, a gente tem um grande porém na língua portuguesa brasileira e também nas outras línguas gerais. Pode passar o slide, Ana. A gente vai ter o quê? Ah, não. Antes disso, então, só para confirmar, então, aquilo que a gente falou ali, a fotinha da Teresa Cristina. As pessoas, então, que vão ter o maior poder, então, lembrando daquela frasezinha que a gente falou no último aula, que o quê? Que língua é poder. Então, as pessoas que vão ter o maior poder, seja ele financeiro, intelectual ou patriarcal, vão ser essas pessoas que vão deter, então, essa variante que vai ser a considerada, que na verdade não era nem para ser considerada variante mais correta. Mas isso não significa que a forma com que a gente fala seja errada. Muito pelo contrário, ela é tão correta quanto as demais formas. Então,
a gente, apesar de agora saber que todas as formas de falar o português são corretas, e por que são corretas? Porque as línguas, então, seja o português, espanhol, inglês, alemão, árabe, grego, todas essas línguas, elas são uh, heterogêneas. Que o que significa heterogêneas? Então, que elas não se misturam. Então, vai ter vários tipos de variante, vários tipos de falar o português. E não vai ser o tipo de falar português de determinada região que vai ser melhor ou pior do que as pessoas, então, esse português, essa fala das pessoas que vão ter esse maior poder. Pode passar. Aí eu até trouxe esse memezinho aqui do Pooh, não sei se vocês conhecem, o Sim Pooh, que fala o quê? As características, então, de quem consegue entender que existem as variantes linguísticas e que a gente não deve, então, cometer o preconceito linguístico. A gente começa falando assim, menos existe. E por que menos existe? Se eu estou falando menos aqui para vocês e vocês estão entendendo que menos é menos, quer dizer que menos existe, né? E até porque se a gente fala menos, não é por acaso. A gente tenta, então, flexionar o menos de acordo com o gênero, por isso que a gente fala menos, tá? Então, a gente consegue ainda caracterizar que menos é o quê? Menos é uma variação linguística. E que menos, então, acontece porque é o fenômeno da variação que acontece com todas as línguas e podem ser entendidas por contas de razões regionais e sociais. E aí dá lá o reizinho Pooh, para então deixar mais completo então esse pensamento sobre variação linguística. Então, as variações linguísticas trazem o quê? Pluralidades que enriquecem a cultura do Brasil e das outras partes do mundo, porque todas as línguas, então, têm variação. E através delas que podemos nos expressar de muitas formas, podendo, então, ser aplicados em diversos contextos sociais. Assim, é certo dizer que menos existe. Então, aí, explicou basicamente tudo do que seria, então, variação linguística e de como não cometer preconceito linguístico. E assentar, então, todas as formas de falar o português. Pode passar o slide. Mas agora vamos falar dela, né? Haha, vocês acharam que as aulas de português iam ser só sobre variação linguística, só sobre diversidade de fala? Então vai ser. Mas a gente também tem que entender o que seria, então, essa variante normativa padrão. Aí eu coloquei aqui um padrão de homens e mulheres que a gente tem na nossa sociedade, mas é só para a gente entender, então, o que seria essa variante normativa padrão. Por mais que o Rômulo e que a Ana vão falar que o quê? Que as línguas, então, variam. Então, temos diversas formas de falar o português. Tá? Mesmo assim, a gente ainda vai ter a variante normativa padrão. E o que é essa variante normativa padrão? Essa variante normativa padrão é uma forma, tá? São regras, então, gramaticais que somente, escutem bem, somente é aplicada para a escrita. Mas então, Romulo, se tu já falou que na fala a gente pode, então, se expressar de todas as formas que a gente puder, desde que a outra pessoa entenda, certo? Ok. Tá? Mas por que na escrita a gente precisa, então, ter uma variante normativa padrão? Se a gente fala que as outras pessoas entendem, por que a gente não pode escrever do jeito que a gente fala? E então, aí entra, então, por que existe essa variante normativa padrão. Então, vamos lembrar. Variante normativa padrão, então, façam um asterisco aí no caderninho de vocês, ela só é utilizada para a escrita. Mas escrita de que especificamente? Escrita de textos, tá? Ou de documentos legais, ou seja, de documentos que a gente tem, então, oficiais no Brasil. Por exemplo, a redação do Enem. Outro exemplo, leis. Outro exemplo de documentos oficiais. Ai, fugiu Jesus? Deu até um branco na cabeça. Documentos oficiais. Então, a gente tem a redação, a gente tem as leis, a gente tem contratos, então, textos jornalísticos também. Mas por que, então, a gente já sabe, ofícios, ótimo, Gerson. Então, todos esses textos que são considerados oficiais,
eles têm, então, essa necessidade de usar, então, essa variante normativa padrão. Mas, como já falou, Romo, se a gente tem, então, no português brasileiro, diversas formas de falar, por que a gente tem que ter uma só forma de escrever? Aí eu vou explicar o porquê, então, dessa necessidade da variante normativa padrão para a escrita de documentos oficiais. Então, somente para a escrita de documentos oficiais. Por que, então, a gente precisa pagar revisor de texto? Por que a gente precisa tomar todo o cuidado na nossa escrita da nossa redação? Por quê? O que acontece? Por mais que a gente tenha, então, essas diversas variantes, o que a gente vai ter? Se a gente escrever um texto, tá? Da forma com que a gente fala aqui no Rio Grande do Sul, e enviar esse texto lá para o Nordeste, eles vão conseguir entender a forma com que a gente escreveu, usando todas as nossas variações linguísticas do Rio Grande do Sul. O que vai acontecer? A gente, então, vai ter um problema de comunicação. Na fala, isso não ocorre, porque a pessoa escuta, a pessoa pode falar, pode repetir, então repete, ou tenta explicar com outras palavras. Então, a gente se entende falando. Mas na escrita, a gente tem que tomar um cuidado com a forma com que a gente escreve. Por quê? Para que a gente tenha, então, um padrão de escrita, então, por isso a variante normativa padrão da escrita, para que todas as pessoas no Brasil, inclusive das outras partes países do mundo, consigam, então, entender tudo aquilo detalhadamente que a gente escreveu. Inclusive, para tradutores, então, quando a gente quer, então, traduzir um texto que a gente escreveu, um texto oficial, para uma outra língua, a gente precisa, então, que esse texto esteja, então, nessa variante normativa padrão, para que seja, então, mais fácil de traduzir para os outros países. Então, por isso, então, que a gente ainda vai ter, apesar de todas essas variantes linguísticas, tá? Então, toda essa pluralidade de culturas da língua portuguesa, então, para agregar, então, toda essa cultura, então, das falas das pessoas no Brasil, a gente ainda precisa ter uma variante normativa padrão na escrita. Por isso que a gente ainda vai falar um pouquinho mais nas próximas aulas, tá? Sobre a variante normativa padrão. Por quê? Para que a gente consiga, então, escrever uma redação coesa e coerente, tá? Que não fuja, então, da variante normativa padrão, então, da gramática tradicional brasileira. Mas lembrando, mais uma vez, que é importante ressaltar, essa variante normativa padrão, então, a gramática normativa brasileira, ela só é usada, ela só é cobrada, então, na escrita, mais especificamente em documentos oficiais, ok? Pode passar o slide, Ana. Então, com esses slides, então, com essas duas aulas que a gente teve, a gente consegue entender o quê? Que não é errado falar assim. A forma com que a gente fala, então, no momento que as pessoas falam e as outras pessoas entendem, então, significa que a gente está falando português. E eu espero que eu e a Ana consigamos deixar, então, claro para vocês que não existe, então, uma forma de falar o português. Porque o português, assim como todas as línguas, tem um monte de pluralidades de formas de falar as línguas. Ok, pessoal? Agora vai entrar, então, a professora Ana, e eu vou estar acompanhando aqui com vocês, que ela vai falar, então, sobre os tipos de variação linguística. Brota aí, Ana! Oi, gente, tudo bem? Eu vou continuar agora a aula do Prof. Rômulo, tá? A gente agora vai continuar o conteúdo de tipos de variação linguística. Agora que vocês já entenderam bem, já foram bem embasados no que é a variação linguística, sobre preconceito linguístico e sobre a norma culta, a gente vai esmiuçar um pouco mais a variação linguística e entender que ela é classificada em itens, tá? A gente vai conseguir entender ela melhor agora. Então, vamos começar com a variação regional ou geográfica, tá? Como o nome diz, o que determina essa variação é o local, região ou status, tá? A gente fala de Brasil, porque no Brasil a língua oficial é o português brasileiro e é a língua que a maior parte das pessoas usa no Brasil. Então, a variação regional ou geográfica é onde diferentes falas são apresentadas pelos habitantes de diferentes regiões ou locais. Pode ser até mesmo dentro do mesmo estado, diferentes locais dentro do mesmo estado.
O local onde você vive determina o modo como você fala. Alguns termos que são usados em alguns lugares do Brasil com significado, têm significado igual, mas modos diferentes de falar. Que nem o Prof. Rômulo tinha citado antes, a questão do cacetinho, pão de sal, pão francês, pão d'água, né? É a mesma coisa, só que em lugares diferentes a gente vai falar, vai chamar de outro nome. Vocês estão me ouvindo bem? Ok, vamos continuar então. Dois pontos importantes. Os itens lexicais particulares, como a mesma charge mostra ali, por exemplo, aqui no sul a gente usa o ba, usa o che, né? Lá no Nordeste usa o oshi, e são itens particulares de cada local. Usar o ba ou o che no Nordeste ou no Norte não vai fazer o menor sentido. Não tem nada que possa ser substituído. É uma expressão que a gente usa regional aqui. Agora, sobre os padrões entoacionais, a gente pode chamar de sotaque, né? É a diferença fonológica da fala em determinada região. Ou dentro do Brasil ou do próprio estado, né? Por exemplo, em Pelotas, a gente diz sou de Pelotas. Em Bagé, as pessoas dizem sou de Bagé. Por exemplo, o leite quente, né? É um padrão entoacional, onde o som, a gente vai ver uma grande diferença do som. Sobre a variação social, que é a maior delas, ela pode ser classificada em grau de escolaridade, nível socioeconômico, sexo, gênero e faixa etária. Vamos falar um pouco sobre eles. Eles são interligados, tá? A gente não consegue desvincular um do outro, eles vão influenciar um ao outro. É determinado pela sociedade em que a gente vive, mas não só a sociedade, mas também o grupo social que a gente está inserido. Quem tem mais escolaridade fala diferente de quem tem menos, certo? O que também está atrelado ao nível socioeconômico, né? Por exemplo, pessoas que não completaram o fundamental, elas falam diferente de uma pessoa que é graduada. Isso significa que quem tem menos estudo fala errado? Não, né, gente? É só diferente. A gente pode ter o exemplo de expressões tipo problema ou nós vai, né? Mas o nível socioeconômico ele se aplica à questão de oportunidades, né? Língua é poder. Quem tem maior poder financeiro vai falar diferente, porque também teve mais oportunidades. E por querer manter esse poder, é criado um estigma de que quem tem menos poder financeiro fala errado. Não é errado, é só uma forma diferente. Assim como o prof. Romulo tinha dito, é uma questão, se cria um estigma, né? Se cria um preconceito linguístico em cima de uma classe social que tem menos poder aquisitivo. Sobre sexo e gênero, é mais complexo, tá? A gente pode observar nas nossas relações que homens e mulheres falam de formas diferentes, usam expressões diferentes. Porque geralmente a gente é criado naquelas caixinhas de tipo, homens falam assim, mulheres falam assim, mulheres não podem falar certas palavras, né? E a gente vê um comportamento pré-definido que tenta ser mantido, né? Ou como no Enem de 2018, que caiu aquela questão sobre linguajar das travestis, drags e gays, né? É o Pajubá, em que se questionava a questão de ser considerado um dialeto ou não. E também em relação à faixa etária, né? As pessoas mais velhas, elas utilizam gírias de quando elas eram mais jovens. Então a gente vai ver que a linguagem de uma pessoa de 20 anos é muito diferente de uma linguagem de uma pessoa de 70, 80, né? Aqui eu trouxe para vocês um poema do Oswald de Andrade, que fala sobre vício na fala. Para dizerem milho, dizem mio. Para melhor, dizem mió. Para pior, pió. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. A gente observa, aqui o título chama de vício na fala, tá? Mas eu acho que a gente não pode chamar de um vício, acaba sendo, a gente acaba
apoiando ali o preconceito linguístico. É só um modo diferente de falar. E eu acho que o Oswald traz isso quando ele termina dizendo e vão fazendo telhados, né? Algo diferente vai sendo construído ali. A variação estilística é o estilo da nossa fala. Ela é definida pela situação onde a gente se encontra, uma situação formal ou informal. Por exemplo, o modo que nós conversamos com o no nosso emprego, com o nosso chefe, ou num tribunal, por exemplo, numa universidade, a nossa fala ela vai se enquadrar de acordo com o local que a gente está inserido. Numa situação informal, quando a gente está com os nossos pais, com os nossos amigos, namorados, namoradas, vai ser diferente o modo que a gente vai falar. A gente vai ter um gráfico que mostra o nível de formalidade aumentando ou diminuindo, dependendo do local e situação onde a gente se encontra, de com quem e onde estamos falando, né? E também tem a variação entre fala e escrita, né? A produção do texto falado e do texto escrito. Na fala, a gente tem vários artifícios que complementam a nossa fala, né? A gente pode fazer careta, nós podemos apontar com as mãos, a gente pode usar a entoação da voz para expressar o que a gente quer dizer, né? E a gente vai falar da forma mais rápida possível para exprimir a ideia que a gente quer. Na escrita, a gente vai escrever com mais cuidado, da melhor forma possível, para transmitir uma ideia. A gente também pode analisar a questão da estilística dentro da fala e da escrita, né? Falando da fala e da escrita num contexto formal, né? Vamos, por exemplo, usar o exemplo de um jornal. Num artigo de jornal, tem um modo de escrita que, quando a gente assiste um jornal e tem um repórter falando, é um outro modo, né? Nós conseguimos observar que das duas formas tem a formalidade, porém elas são expressadas de maneiras diferentes. Assim como no texto, assim como na informalidade, né? Por exemplo, uma mensagem no WhatsApp e uma conversa ao vivo com um amigo, né? As duas conversas são informais, mas nós conseguimos observar uma forma diferente de se falar, né? Como, por exemplo, no WhatsApp a gente usa o VC, a gente não fala VC ao vivo, né? E a variante histórica. A variante histórica, ela carrega a origem da língua e a sua modificação com o passar do tempo. A mudança e a variação linguística, elas são fatores que se encarregam do uso da língua, das expressões, da estrutura da língua, né? Existem diversos termos que se modificaram ou foram sendo deixados de usar com o passar do tempo, né? Então, tem aqui uma charge, né? Este bolo está admirável, irei comer um pedaço. Mais um pedaço? Voz-me ficará pesada desse jeito. Pesada é a mãozada que irei descer em voz-me, Wesley. Então, a gente não usa mais o voz-me, né? A gente vai observar agora no próximo exemplo. Essa é a origem e evolução que ocorreu para o que a gente usa hoje como você. Claro que aqui no Sul a gente usa mais o tu, mas o você, que é da língua portuguesa mesmo, e a gente pôde observar essa evolução e a gente consegue observar hoje, ao vivo, aos nossos olhos, a evolução do você indo para o C, né? Como a gente começa a usar o C em conversas, no WhatsApp, no Messenger, e a gente começa a usar também em conversas ao vivo, né? A gente começa a usar o C agora. Também tem o exemplo de farmácia, que era escrito com PH, né? E hoje é escrito com F. São variantes que vão se evoluindo com o passar do tempo. Gente, vamos fazer umas questõezinhas. Estão preparados? Ok. A primeira questão que eu trouxe aqui é do banho, tá? Se eu não me engano, do livro dele, Preconceito Linguístico, o que é, como se faz. Eu vou ler com vocês, tá? Contudo, a divergência está no fato de existirem pessoas que possuem um grau de escolaridade mais elevado e com um poder aquisitivo maior que consideram um determinado modo de falar como correto, não levando em consideração essas variações que ocorrem na língua.
Porém, o senso linguístico diz que não há variação superior a outra, e isso acontece pelo fato de que no Brasil o português ser a língua da imensa maioria da população não implica automaticamente que esse português seja um bloco compacto, coeso e homogêneo. Agora a gente vai ver o enunciado, tá? Sobre o fragmento do texto de Marcos Banho, podemos inferir, exceto, gente, prestem muita atenção, essa questão ela não é do Enem nem do PAV, mas isso também acontece no Enem e no PAV, tá? Sempre no enunciado pode ter um não, um exceto, e vai mudar totalmente a resposta de vocês na questão, tá? Eu acho que uma outra dica muito interessante é vocês fazem uma leitura superficial sobre o texto, para entender sobre o que é realmente o texto, passam para o enunciado, veem o que ele está pedindo para vocês, retornem ao texto para, com um olhar mais minucioso, ver o que ele está realmente pedindo, e daí olhem as alternativas, né? Então, vamos ver agora quais são as nossas alternativas. A. A língua deve ser preservada e utilizada como um instrumento de opressão. Quem estudou mais define os padrões linguísticos, analisando assim o que é correto e o que deve ser evitado na língua. E o que vocês acham? Vocês acham que a língua deve ser preservada e ela é utilizada como um instrumento de opressão? B. As variações linguísticas são próprias da língua, estão alicerçadas nas diversas intenções comunicacionais. Então, as variações linguísticas são próprias da língua portuguesa? O que vocês acham? C. A variedade linguística é um importante elemento de inclusão, além de instrumento de afirmação da identidade de alguns grupos sociais. Então, gente, a variedade linguística ela é um instrumento de identidade de alguns grupos sociais? D. O aprendizado da língua portuguesa não deve ser restrito ao ensino das regras. Não deve ser restrito ao ensino das regras, né? Prestar atenção ali que o não ali muda todo o sentido da frase. E, segundo Banho, não podemos afirmar que exista um tipo de variante que possa ser considerado superior à outra, já que todas possuem funções dentro de um determinado grupo social. Então, gente, o que vocês acham? Qual alternativa é correta? Vou esperar vocês. Esperar a galera dar sua opinião. Giovana acho que é A, Luísa acho que é A, João Pedro acho que é A, Larissa acho que é A. Não tô no A, então? Será que é? Vou mostrar a resposta, tá? A resposta correta é A. Muito bem, gente, muito bem. Vocês já estão afiados. Mas vamos entender por que as outras estão erradas, tá? Então, como a gente pode ver, a língua A, ela está incorreta com o texto anterior. Por quê? Porque aqui diz que a língua ela é um instrumento de opressão. A língua não é um instrumento de opressão, a língua é um instrumento de comunicação. Se a comunicação foi feita, se a pessoa foi compreendida, foi entendida, então o objetivo da língua foi cumprido, né? Por isso que a gente muitas vezes diz, você falou errado. Não, você entendeu a pessoa, então ela não falou errado, ela foi compreendida. B. As variações linguísticas são próprias da língua, e isso está correto, sim. As variações linguísticas, elas são os alicerces comunicacionais. É o que faz a língua ser viva, né? C. A variedade linguística é um instrumento de afirmação de alguns grupos sociais. Sim, é o que define nós como somos, né? A gente pode identificar a identidade de uma pessoa pelo jeito que ela fala. Faz parte da identidade dela, né? D. O aprendizado da língua portuguesa não deve estar restrito ao ensino das regras. Não, de jeito nenhum. A gente está dando toda essa aulinha maravilhosa aqui para vocês de variação linguística para a gente entender a importância dela, né? E segundo Banho, não podemos afirmar que exista um tipo de variante que possa ser considerada superior a outra. Não, de modo algum, né? A gente pode dizer que alguém de classe mais alta fala de uma maneira, a variante dela é superior a alguém de uma classe socioeconômica mais baixa, não de forma alguma, né? Vamos para a próxima questão. Essa aqui é do Enem de 2012, tá? Questão 108. E eu vou ler com vocês esse texto. Antigamente, os pirralhos dobravam a língua diante dos pais.
e se um se esquecia de arear os dentes antes de cair nos braços de Morfeu, era capaz de entrar no coro. Não devia também se esquecer de lavar os pés, sem tugir nem mugir. Nada de bater na cacunda do padrinho, nem de debicar os mais velhos, pois levava a tunda. Ainda cedinho, aguava as plantas, ia ao corte e logo voltava aos penates. Não ficava mangando na rua, nem escapulia do mestre, mesmo que não entendesse patavina da instrução moral e cívica. O verdadeiro Smart calçava a botina de botões, para comparecer todo liró ao copo d'água, se bem que no convescote apenas não biscasse para evitar flatos. Os bilontras é que eram um precipício, jogando com pau de dois bicos, pelo que carecia muita cautela e caldo de galinha. O melhor era pôr as barbas de molho diante de um treteiro de topete, depois de fintar e engambelar os coiós. E antes que se pusesse tudo em pratos limpos, ele abria o arco. Vocês entenderam, gente? Entenderam a mensagem do texto? Tem uma linguagem bem diferente da nossa utilizada hoje em dia, né? Tem um segundo texto aqui que ajuda a gente a entender um pouco melhor, né? É quase uma tradução aqui daquelas palavrinhas. Cair nos braços de Morfeu, dormir. Debicar é zombar e ridicularizar. Tunda é surra. Mangar é escarnecer e caçoar. Tugir é murmurar. Liró é bem vestido. Copo d'água, lanche oferecido pelos amigos. Convescote é piquenique. E bilontra, velhaco. Treteiro de topete é tratante atrevido. E abrir o arco é fugir. A gente vê aquele textinho, a gente pode se apavorar, porque é uma linguagem bem diferente da que a gente usa, mas não se apavorem. A gente olha aqui no enunciado o que ele realmente está pedindo para a gente entender daquele texto, tá? Na leitura do fragmento do texto, antigamente, constata-se pelo emprego de palavras obsoletas que itens lexicais outrora produtivos não mais o são no português brasileiro atual. Esse fenômeno revela que: opção A. A língua portuguesa de antigamente carecia de termos para se referir a fatos e coisas do cotidiano? B. O português brasileiro se constituiu evitando a ampliação do léxico proveniente do português europeu? C. A heterogeneidade do português leva a uma estabilidade do seu léxico no eixo temporal? D. O português brasileiro apoia-se no léxico inglês para ser reconhecido como língua independente? Ou E. O léxico do português representa uma realidade linguística variável e diversificada? O que vocês acham, gente? Giovana, acho que é. Larissa, acho que é. Luiz, acho que é. Gabriela, acho que é. Alguém acha que não é E? Tem que tentar, gente. Vamos lá. Alguém tem um chute aí? Não tenham medo, vamos chutar. Se não tiver certeza, tem que chutar. Esse é o momento de treinar. Ok, vamos ver a resposta então. É a E, muito bem, gente, vocês estão afiados. Vamos entender então por que é a E. Alternativa A. A língua portuguesa de antigamente carecia de termos para se referir a fatos e coisas do cotidiano. Não, né, gente? A língua portuguesa de antigamente, ela era suficiente para o tempo que ela se aplicava, né? Ela tinha termos suficientes para nomear as coisas do cotidiano de antigamente. B. O português brasileiro se constituiu evitando a ampliação do léxico proveniente do português europeu. Também não, a gente veio do português europeu, né? A gente evoluiu para fora dele, mas a gente utilizou muito e utiliza muito do léxico do português europeu ainda. C. A heterogeneidade do português leva a uma estabilidade do seu léxico no ente temporal. Não, de modo algum. A heterogeneidade, essa diversidade, essa pluralidade que o português carrega, justamente leva a uma mudança maior do nosso léxico, né, da nossa língua, com o passar do tempo. E D. O português brasileiro apoia-se no léxico inglês para ser reconhecida como língua independente. Não, também não. A gente não é proveniente da língua inglesa, a gente não depende dela para existir, né? Então, realmente, é a letra E.
Vamos para a próxima questãozinha. Aqui, esse aqui é uma questão do Enem de 2015. É um poema de Luiz Gonzaga, tá? Assunto preto. Tudo em volta é só beleza. Sol de abril e a mata em flor. Mas assunto preto, cego do zóio, não vendo a luz, ai, canta de dor. Talvez por ignorância ou maldade das pior. Furar o zóio do assum preto, para ele assim, aí, cantar melhor. Assum preto vive com sorto, mas não pode já voar. 1000 vezes acima de uma gaiola, desde que o céu aí pudesse olhar. Bonito, né, gente? Vamos ver as alternativas. Então, enunciado nos pede. As marcas da variedade regional registradas pelos compositores de Assum Preto resultam da aplicação de um conjunto de princípios ou regras gerais que alteram a pronúncia, a morfologia, a sintaxe ou o léxico. Vocês entendem o que esse enunciado está dizendo? Vocês conseguiram entender o que ele vai solicitar? Ok, ótimo. Então vamos seguir. Tem mais gente digitando. E aí, gente, conseguiram entender o que pediu o enunciado? Ok. Vamos para a questão, então. As alternativas. No texto, é resultado de uma mesma regra. A. Alternativa A. Pronúncia das palavras vorta e veve. B. Pronúncia das palavras talvez e sorto. C. Flexão verbal encontrada em furaro e cantar. D. Redundância nas expressões cego do zóio e mata em fro. E. Pronúncia das palavras ignorância e avoar. E aí, gente? Que alternativa é a correta? Se quiserem que eu volte pro texto, podem pedir, tá? Não entendeu o enunciado? Queres que eu volte pro texto ou pro enunciado? Pro enunciado, aqui. Vamos entender melhor o enunciado, então. As marcas da variedade regional registradas pelos compositores de Assum Preto resultam da aplicação de um conjunto de princípios, tá? Então, ali, quando fala as marcas da variedade regional, tá falando da variedade linguística mesmo. A gente vê ali uma série de palavras que são diferentes do uso, eu não digo do uso habitual, mas de vários usos, né? A gente vê uma marca forte ali linguística, na variação linguística, e fala sobre a aplicação de um conjunto de princípios ou regras gerais. Então, ele está falando de um padrão. A gente vai ver uma série de palavras e as questões, depois, as alternativas, elas querem que a gente encontre um padrão entre as duas que estão sendo apresentadas ali, né? Esse padrão, ele vai ser que altera a pronúncia, né? Que vai mudar o som que é pronunciado habitualmente, a morfologia, então, como é formada aquela palavra, a sintaxe, então, como ela é aplicada numa frase, ou o léxico, né? Que é a relação de palavras. Ficou um pouquinho mais claro? A gente vai tentar encontrar um padrão ali, a gente vai encontrar um padrão dessa marca da variedade linguística dessas palavras. Ok. Agora vamos analisar de novo as alternativas. Prestem atenção nas palavras que estão entre aspas, né? Essas que a gente vai comparar as duas e tentar encontrar esse padrão. A gente vai analisar a pronúncia de vorta e veve é igual? Dessa variação que a gente consegue observar, ela é igual? B. Talvez e sorto. A pronúncia dessas palavras é igual? E a gente está falando dessa variação que ocorre, né? A gente consegue observar essa variação. C. Flexão verbal encontrada em furaro e cantar. É a flexão do verbo, né?
Elas estão flexionadas da mesma maneira? D. A redundância nas expressões cego do zóio e mata em fro. A gente vê redundância nas duas expressões? E E. A pronúncia das palavras ignorância e avoar. Essa variação a gente vê nas duas palavras? Então, gente, é o momento de chutarem, de tentarem, tá? A melhor coisa que vocês fazem é treinar a questão do Enem. É o melhor aprendizado que vocês têm. Vamos lá, vamos chutar, gente. Larissa acha que é B, Lauren acha que é B. Alguém acha que é alguma outra alternativa que não seja B? Alguma outra pessoa tem algum outro chute? Ou todo mundo vai de B mesmo? Vamos de B, então? Vamos ver a resposta correta, então. Tã. Corretíssimo, gente. Muito bem, vocês estão afiados. É a B. Agora vamos tentar entender o porquê que as outras não são a resposta correta. A pronúncia das palavras vorta e veve, né? A gente sabe que vorta, ela vai se relacionar a volta, né? E veve a viver. Então, não é a mesma mudança que ocorre entre as duas palavras, né? Vocês conseguem visualizar que não é a mesma mudança? Na B, que é a resposta correta, a gente consegue verificar que talvez e sorto é a mudança do L para o R ali, né? Então, essa é a alternativa correta, que faz só a mudança do L para o R. A C, flexão verbal encontrada em furaro e cantar. Não é a mesma flexão verbal, né? Furaram e cantar. Consegue observar que não é a mesma flexão verbal? E a D, redundância nas expressões cego do zóio e mata em fro. Cego do zóio até é redundante, tá? Mas mata em fro, não, porque ela podia não estar em fro, né? Então, uma das expressões não apresenta redundância. E a E, a pronúncia das palavras ignorância e avoar. Não, né? Não é a mesma modificação que ocorre nas duas. Então, gente, eu acho que minha aula foi meio sucinta demais. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem, tá? Não sei se eu falei um pouco rápido demais. Tentei ser super clara. Trouxe mais um meme para finalizar, porque eu acho que não teve meme suficiente. Prof. Rômulo, se você quiser vir aqui e fazer falar mais alguma coisa. Bom dia, pessoal! E é isso, então, né? Vossa Excelência está colhendo peixe? Não, estou jogando xadrez, né? A gente faz de sons, né? Então era isso. Então, espero que também tenham gostado da aula, da participação dupla. Até então, semana que vem, a gente vai usar uma nova plataforma de aulas. Fica aí, então, o e-mail meu e o e-mail da Ana, da Profiana, para caso vocês tenham alguma dúvida, para qualquer coisa é só nos chamarem e nos perguntarem. Tá. A Luísa o que seria, então, se eu poderia explicar o que seria redundância. Redundância, quer que eu explique, Ana? Pode explicar, aham. Redundância, então, redundância de palavras são aquelas palavras, então, que se encontram na mesma classe gramatical, então, na mesma classe de palavras. E que elas estão, nesse caso, possuam que o mesmo estilo de variação. No caso da palavra volta e veve, a gente tem volta, tá? Que seria uma outra variação, então. Volta, que é o quê? Volta é uma palavra, então, é uma palavra ótima, né? Não é um verbo. E o veve, que é o viver, é um verbo. Então, aí, eles não são redundantes, por quê? Porque o volta, no caso, ele vai ser um diferente, vai ter, então, essa mudança diferente da palavra
vévido, viver. Já no caso de tar, vez e sorto, eles são redundantes por quê? Porque eles vão modificar a mesma coisa, que é o quê? O som, então, do L pelo R. Na letra C, então, furaro e cantar. Furaro é furaram. Furaram, então, é o verbo, então, furar no passado. E o cantar é o verbo cantar no infinitivo, tá? Que é o verbo cantar. Então, o que acontece? Eles não são redundantes, por quê? Porque eles não se enquadram, então, na mesma categoria. Eles não estão flexionados, então, no mesmo tempo verbal. Um está no infinitivo, na forma nominal do verbo, e o outro está, então, no pretérito perfeito. Ok? Não sei se ficou claro, então, o que seria essa redundância. Então, redundância é essa questão, então, das palavras ou das expressões, então, fazerem parte, então, de um mesmo conjunto. Eu acho que um outro exemplo de redundância pode ser redundância de expressões, né? Seria tipo subir para cima, descer para baixo, entrar para dentro, sair para fora. Isso são redundâncias nas expressões. O que acontece? A gente fortalece, então, essa coisa. Então, a gente já está subindo. Se a gente está subindo, a gente, obviamente, está indo para cima. Então, a gente faz o quê? Uma redundância. A gente usa duas palavras ou dois termos que têm o mesmo sentido. Então, que se encaixam, que se enquadram no mesmo paradigma. No caso aqui dessas palavras que a gente tem na questão, a gente vai ter, vai ter o paradigma sintático, que é, então, da questão da estrutura das palavras e das estruturas da frase. Nos exemplos que a Ana diz, então, subir para cima, então a gente vai ter o subir, verbo subir, e a preposição para e o advérbio cima. Então, a gente vai ter duas formas diferentes, porém mesmo assim redundantes. Mas redundantes em quê? No sentido. Espero que tenha ficado claro. Então, Luísa, não sei se agora, então, juntando as duas explicações. Bom, é sempre bom, então, saber que a gente está fazendo um bom trabalho. Esperamos, então, que a gente continue fazendo um bom trabalho, porque eu quero ver vocês dentro da universidade, eu quero ver vocês estudando lá, indo lá para o ângulo, caso vocês passem na UFPEL. A gente quer ver, então, vocês dentro da universidade. E se Deus quiser, se vocês também estudarem, vamos ver, então, vocês lá dentro da universidade conosco. Então, continuem com a gente. Não desistam e bora estudar, tá bom, galera? Gente, muito obrigada pela participação de vocês, tá? Espero que tenham gostado da aula, por mais que eu tenha sido um pouco sucinta, mas vocês foram muito, muito bons, muito participativos, estão super afiados